Olá, sejam muito bem-vindos à Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber aqui com a gente Alexandre Carvalho. Alexandre, seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado, é uma satisfação participar de um podcast tão dado à reflexão e uma coisa tão necessária nos dias de hoje. Estou muito feliz. O Alexandre é jornalista, como eu, é da Editora Abril, como eu também. Acabei de descobrir aqui, um pouquinho antes da gente começar, que ele é editor da Super Interessante. Escreveu um livro incrível que chama Freud Sem Traumas, outros livros também, que ele vai contar aqui para a gente no episódio, e uma coluna Tal Felicidade sobre como Sigmund Freud olharia para a felicidade, talvez um pouco menos pessimista do que ele, né, Alexandre? Você, depois de fazer esse, esse mergulho todo na obra dele para escrever esse livro lançado pela Leia Brasil, você concorda, discorda dele? Como é que é lidar com um pensador tão importante para tirar suas próprias conclusões sobre ele? O Freud assim, e felicidade não são coisas muito próximas, assim. Não andam tão juntas. Não estão juntas, assim. Pelo contrário, ele era bastante pessimista, assim. E além de um sentimento que ele já tinha em relação a isso, assim, é, que você encontra no mal-estar da civilização, assim, ele teve fatores pessoais até para não acreditar muito na felicidade, né? Ele era um judeu numa época de muita perseguição, de muito antissemitismo. Ele teve na gripe espanhola, que foi a nossa pandemia, só que de 1918, né? Numa época, inclusive, muito mais complicada, porque a gente não tinha os recursos da ciência que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a possibilidade de acreditar, desde o começo, numa vacina. Em 1918 não tinha, e a filha dele, a filha preferida, Sophie, morreu de gripe espanhola. E ele tinha uma concepção do luto que era uma coisa passageira, que não afetaria demais as pessoas. E depois que a filha dele morreu, isso tudo mudou para ele. Assim. Ele achou que era uma coisa que vai te afetar o resto da vida. E por outro lado, ele enxerga ele enxerga essa questão de uma outra forma, que dá para a gente ter um pouquinho de otimismo aí. O Freud, em 1932, foi convidado pelo Einstein, numa época que a ONU pediu para o Einstein para achar um interlocutor, um grande pensador, para falar sobre como melhorar a situação do mundo, essas coisas. E o Einstein, um físico, né, um cara de ciência dura, assim, foi buscar bem o Freud, porque ele queria uma explicação psicológica para as hostilidades que existiam muito naquela época, né? Era uma época entre guerras, assim. E a resposta do Freud não foi das melhores, assim. Ele falou que vigora no homem uma necessidade de odiar e de aniquilar, e que essa necessidade aparece em tempos, quando tem alguns gatilhos para isso na história, e pode se desenvolver em psicose de massa. Mas, por outro lado, ele também disse que dá para se lidar com isso. Como? Com a pulsão de vida, né? Como o próprio nome diz, é um impulso do bem, representado pelas ligações amorosas, que estabelecemos com outras pessoas e com nós mesmos também. É uma ideia derivada da teoria da sexualidade do Freud, mas ela é construída, ela foi elaborada pensando em construir, em fazer unidades cada vez maiores, porque você
quando você pensa nos seus filhos, por exemplo, você quer vê-los saudáveis e com boas notas na escola, é uma pulsão que traz em si impulsos eróticos e de autoconservação, e é por causa dos primeiros também que Freud relacionou essa pulsão de vida à figura de Eros, o deus grego do amor. Então, você vê que tem um lado aí do Freud querendo achar também um pouco de felicidade no mundo, embora ele não seja muito otimista em relação a isso, assim. Sabe que essa versão eu vou usar fofa, e agora todos os psicanalistas vão me matar, você talvez também, porque acho que fofo realmente não é o adjetivo que caracteriza Freud, mas eu acho que tem, primeiro, lendo o livro, eu fiquei muito encantada com isso também, assim, como foi revolucionária a possibilidade de tratamento das questões psíquicas, que talvez antes a gente não... o que existia não era a possibilidade de você tratar e falando, né, com esse recurso da fala, como foi proposto por ele dessa forma, então tem uma possibilidade de acreditar no potencial de transformação da pessoa, mesmo quando ela está apresentando sintomas muito graves. Então, eu vejo uma fofura nisso ali, numa possibilidade de cura ali, de transformação. E acho Que que legal. também disso, assim, você até fala, né, que todos nós já ouvimos falar de Freud, mesmo sem estudar a teoria, a gente repete alguns termos que são muito mais profundos do que a gente sabe, mas a gente fala de ato falho, de pulsão de morte, e isso que você trouxe da pulsão de vida é muito importante, porque tem isso dentro da gente também. E eu acho que trazer para a esfera do vamos falar sobre isso é um jeito da gente evitar essa barbárie, né? Que até no texto da Tal Felicidade você coloca assim, se a gente fizesse tudo que a gente tem vontade e soltasse essas pulsões tão agressivas que às vezes tem dentro da gente, a gente não conseguiria uma felicidade possível coletivamente. Mas tem também esse outro lado. Você acha que estou forçando muito a barra ou dá para dizer que tem esse lado também no Freud? Esse Tem esse lado, ele explora menos, porque ele era um pessimista, assim, mas tem. Eu acho que a gente pode, eu posso falar um pouco assim do lado da pulsão de morte para chegar nessa pulsão de vida, né? Freud dizia que no mal-estar na civilização, que é mais fácil você achar um venusiano montado no unicórnio do que um ser humano realmente feliz, assim. tá fácil. Principalmente nos centros urbanos, onde os nossos desejos têm ali uma barreira que são as regras da sociedade, a etiqueta, e que faz sentido também, porque se os nossos desejos ficarem expostos o tempo inteiro, sem freios, não tem sociedade possível, né? Ele achava que a felicidade é uma satisfação repentina de necessidades altamente represadas e que, pela sua própria natureza, é possível apenas como fenômeno episódico, né? Por outro lado, no outro lado da moeda, a infelicidade tem três caminhos muito eficazes para se instalar nos nossos corações e mentes, que são os sofrimentos do corpo, a doença, o envelhecimento, e hoje a gente pensa nisso, isso chegou na gente, né, de uma forma muito mais presente do que aquela nossa concepção de medo da morte que sempre existiu, porque hoje a morte está aqui pertinho, né, está no contato com o seu próximo. Eu estou aqui com Covid. Falando com essa animação, mas Não, doente também, porque exato. estou bem. Ainda bem. Ainda bem, mas gera Vacinado. uma ansiedade Sim, muito claro. grande, né? Tem a hostilidade do mundo exterior, você vê isso na política, no desrespeito aos direitos humanos, tal, e nas relações humanas também, que tem todo um potencial de frustração, assim, como as redes sociais deixam bem claro. Segundo Freud, assim, isso é tão óbvio para o indivíduo que a maioria desiste dessa felicidade utópica e concentra os seus esforços numa política de redução de danos, assim, própria, individual, assim. E isso acontece
tanto pela neurose como pela intoxicação, né? Vamos beber para esquecer. E pela religião também, né? Você reúne um pouco de cada uma dessas saídas para você conseguir lidar com essa infelicidade, assim. Acho que rebaixando o status da vida na Terra, a religião acaba fazendo com que a gente troque um raciocínio pela fé e também propõe um mundo de fantasia, né? Onde tudo é dogma em substituição a essas incertezas do mundo real que tanto nos afligem. Mas, assim, embora tenha tudo isso, o Freud acha que tem caminho para isso. Ele vê que a gente pode buscar na sociedade mesmo, nas relações da sociedade, na civilização, um caminho para frear a hostilidade que vem do mundo exterior, por exemplo, né? Hoje, essas relações com o mundo exterior, elas são regulamentadas. Se você, mesmo as minorias que são tão atacadas assim, hoje, se você pratica um ato de preconceito, você pode ser incriminado, pelo menos teoricamente, né? Deveria ser mais. As relações humanas mesmo são regulamentadas hoje. Você tem relações trabalhistas desde a época do Getúlio que fazem com que você seja protegido de um patrão muito abusivo. Deveria ser mais também, mas existe isso. Sim. E hoje, contra os males do corpo, você tem a vacina. Eu falei um pouco aí da gripe espanhola, e aquilo, né? Na época da gripe espanhola, as pessoas não tinham a menor ideia de como sair daquilo. E foi um problema muito maior. Morreram, no mínimo, 50 milhões de pessoas. Hoje, a gente conseguiu ter uma esperança numa vacina que surgiu muito rapidamente, em tempo recorde. Antes dela, a vacina mais rápida que tinha sido desenvolvida no mundo foi desenvolvida em 4 anos, que era a vacina da cachumba. Antes da vacina da cachumba, só o período entre o começo do estudo e a vacina realmente disponível ali para tratar as pessoas eram no mínimo de 10 anos. Agora, em 1 ano, a gente teve vacina. Então, tem coisas melhores aí. A tecnologia traz muita frustração, muita ansiedade, né? Mas ela traz também alguns confortos que a gente nunca teve. Agora eu queria te perguntar, Alexandre, porque o que eu acho muito legal que tem no livro tem muito estudo, então uma função que eu acho que você faz de tradução um pouco de muitos conceitos que quem não estuda Freud não teria acesso, não teria contato. Mas ouvindo você falar, dá para ver também que tem muita pesquisa interna sua, assim. E eu sempre penso isso quando a gente está falando de assuntos de autoconhecimento ou de mente, seja numa perspectiva mais científica ou até numa perspectiva espiritual ali de quem segue por esse caminho, que todos os conceitos eles têm que ser um pouco experimentados na gente, assim, ou a gente pelo menos investigar um pouco o quanto a gente acha na gente de tudo isso para poder passar. E você no livro você fala sobre duas pequenas menininhas que te ajudam nesse processo de autoconhecimento e de experimento, e você também faz terapia, então também faz esse estudo em você. Como é? Porque às vezes eu tenho a sensação um pouco aqui que às vezes a nossa cabeça fica tão cheia de conceitos que a gente nem consegue lidar com todas as coisas. Como é que é para você saber de tudo e ao mesmo tempo ter que estar ali no seu caminho do dia a dia também, na terapia de cada semana, vendo como as coisas estão acontecendo? Fui fazer terapia quando eu comecei a pesquisar para o livro. Falei assim, pô, eu preciso experimentar o que é isso. Eu nunca tinha feito terapia, assim. E eu me redescobri ali, foi uma coisa incrível. E me redescobri também como vi meu papel como pai de uma outra forma, assim. A paternidade, para mim, não foi muito fácil desde o início, porque ela uniu essa alegria constante de ver as meninas
com um certo luto pessoal, assim, né? Da morte da sua personalidade anterior para o nascimento de um outro ser que está ali dedicado muito tempo da sua vida a cuidar das suas filhas, a querer o melhor para elas, a ficar preocupado o tempo inteiro. Uma coisa que eu falei com a minha esposa quando a gente estava grávido do primeiro filho, da primeira filha, eu tenho duas filhas pequenas, uma de 3, uma de 6, a Malu e a Cici, que eu falei, você tem consciência de que a gente nunca mais vai passar um dia despreocupado na vida, né? Rindo, mas Mas de nervoso. nossa senhora! E além dessa preocupação, veio para mim, bateu isso assim desse luto por mim mesmo, assim, da minha identidade. Mas Freud, esse homem dos charutos, ele acreditava que a gente tem mais condições de lidar com as nossas próprias ansiedades, medos, preconceitos, lutos, né? Se a gente compreende melhor o que está por trás da nossa personalidade, ou dessa personalidade que a gente projeta para o mundo, né? Esse ego maquiado pela necessidade de adequação, né? Isso eu acho uma coisa fantástica, Helena, que assim, ao incitar cada indivíduo a um exercício terapêutico de introspecção, Freud nos torna heróis das nossas próprias vidas. Isso eu acho uma coisa muito maravilhosa, assim. Em vez de você ingerir passivamente um comprimido para todo mal-estar psicológico, ele preferiu estimular que cada um pensasse profundamente na essência de quem é, e que verbalizasse essa reflexão como uma aventura existencial, uma jornada de autoconhecimento como nunca se propôs na história da humanidade. Para mim, ser pai é uma jornada de autoconhecimento. Assim. É um processo sempre em construção. E eu achei na terapia uma forma de lidar melhor com isso. Eu falei aqui de paternidade, mas a gente pode falar assim das ansiedades que a gente tem tido em relação à pandemia, em relação ao governo psicopata que a gente tem, a a, há diversas questões da nossa vida e a gente sabendo quem a gente entendendo melhor as nossas questões de sexualidade mesmo, a gente consegue lidar melhor com elas e deixa não só a gente como indivíduo melhor, mas a gente deixa o mundo melhor assim também. Agora, eu tenho a sensação, não sei se você concorda ou não, Alexandre, que a gente vive numa época, a hora que você falou desse ego bem maquiado, né? Que a gente coloca para rodar, porque depende de muita aprovação, e você tinha mencionado antes as redes sociais. Eu acho que nunca antes a gente teve tanta ferramenta de edição da gente mesmo, né? Eu tô aqui sem maquiagem, num frio que tá fazendo em São Paulo em janeiro, mas eu posso postar uma foto toda maquiada no sol, se eu quiser, entendeu? E aí eu digo que essa é a segunda-feira que eu tô tendo, só que não é. E depende da minha sinceridade ou não, de compartilhar com as pessoas o que está acontecendo de verdade ou não. Então, de uma certa forma, eu acho que a gente vive um máximo de maquiagem no mundo, assim, né? De ilusão criada e incentivada que seja criada, e parece que a gente precisa, né, disso para viver na sociedade digital, que tem esse mundo virtual acontecendo, junto com esse mundo físico aqui que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve um contingente tão grande de pessoas terapeutizadas, né? E que incrível, que possibilidade é essa, assim, eu vejo agora usando um dado muito científico de rede social. Fiz uma enquete uma vez no meu perfil no Instagram, pessoas que faziam terapia ou não faziam terapia. E foi a enquete com mais respostas que eu já tive, e assim, esmagadoramente mais pessoas faziam terapia do que não faziam. E as que não faziam me mandavam uma mensagem, ó, não faço, mas eu vou começar a fazer, mas eu tô pensando, mas tá no meu plano e não sei o quê. Eu Que fiquei bom. chocada, assim, eu falei, cara, incrível, Freud não viveu uma época que tantas pessoas tinham acesso à terapia. Você acha que é um paradoxo isso? A gente, ao mesmo tempo, tem tanto acesso a uma ferramenta de transformação,
Claro, ainda tem uma questão de desigualdade social e acesso muito grande, mas a gente tem um número considerável de pessoas que têm acesso à terapia, principalmente de geração mais novas. Eu acho que tem essa normalidade, né, de que fazer terapia é para todo mundo, não é só para quando você tem uma questão específica, mas ao mesmo tempo a gente também vive o máximo do fake, assim, né, de uma coisa que não é a gente, mas que a gente alimenta. O que a gente faz com isso? Uma hora alguém vai ganhar essa batalha ou ela só vai crescer e vai ter cada vez mais egos maquiados e mais terapia rolando ao mesmo tempo? Ou será que a terapia virou uma função que você tem que dizer que você faz para se pegar bem? Não sei, é confuso. Eu não fiz uma pesquisa como a sua, mas assim, eu vejo que muitos amigos assim têm saído das redes sociais por encontrar ali um vazio existencial que bate. Eu acho que a ansiedade de hoje em dia, diferente da época do Freud, ela se baseia muito nesse contraponto entre um vazio existencial e um excesso, o excesso de informação, excesso de entretenimento, excesso de disposição, e que traz justamente isso que você disse, de não ter a sua realidade ali, né? E as pessoas uma hora se cansam de ver tanta fantasia. Eu acho que o Freud veria assim questões óbvias de narcisismo e uma certa histeria nesse desespero por ser notado, assim. Eu acho que há uma boa chance de que ele notasse, que ele enxergasse no Instagram por outro lado, né, uma coisa que seria legal, um portal de acesso ao nosso inconsciente, assim como ele via nas neuroses, nos sonhos, nos atos falhos, porque quanto de perversões, como o exibicionismo e voyeurismo, é possível você adivinhar numa selfie, né? E mecanismos do ego também. O que não falta é gente aparecendo nessa pandemia fazendo pão caseiro em casa, talvez como uma forma de sublimar esses desejos que, por causa de confinamento e de outras coisas, eles não podem ser satisfeitos naquela hora. Então, eu acho que também Freud certamente condenaria uma infantilidade desse recurso de negação da nossa própria realidade. É isso que você falou. A gente exibe coisas maravilhosas, só que a nossa vida é cheia de misérias existenciais. E a superficialidade dessa exposição, dessa falta de intimidade também. E isso é uma coisa muito legal também do Freud, da gente rever Freud nos tempos de hoje, e é por isso um dos motivos pelos quais eu fiz esse livro Freud Sem Traumas. Graças a esse pensador austríaco, a gente tem um antídoto para essa falsa intimidade das redes sociais, que é artificial, de uma plasticidade incomplexa, eu diria, porque a psicoterapia é o grande contraponto da exposição midiática. Quando você entra no consultório de um terapeuta, você passa por uma experiência de intimidade real, profunda, em que duas pessoas interagem sobre um contrato de confidencialidade. Para essa projeção de uma persona idealizada e fugaz, Freud responde com um novelo de lã para percorrer um labirinto que levará às suas verdades internalizadas do seu eu imperfeito. Imperfeito, não é aquela coisa perfeita que você exibe ali. Então, para esse enigma que é o ser humano, inacessível à velocidade do nosso tempo, das redes sociais, alguém que até o último fôlego, eu acho que se mantém um personagem a ser decifrado, especialmente por si mesmo, né? Com o socorro da psicanálise, talvez, e com outras psicoterapias. Nossa, eu fiquei pensando no que acontece numa sessão. E é isso, né? Você entra absolutamente. Absolutamente não, né? A gente se protege bastante e acho que a terapia passa por esse momento de driblar as nossas próprias barreiras que a gente coloca. A gente vende esse personagem também para o terapeuta que está na nossa frente, né? A gente, pelo menos foi assim no meu caso, de primeiro se Sim, as esconder muito. resistências. A gente resiste ali ao processo até que
tem uma hora que fica tão desconfortável que você não aguenta e você acaba, de fato, se expondo a essa imperfeição que você está falando. E eu acho que no livro você explora bastante esse conceito que é tão importante, né, do inconsciente, desse iceberg gigante que não vem à superfície, que a gente nem sabe. Só que eu fiquei também com essa impressão que muitas vezes eu já tive a ilusão, talvez, de que o meu trabalho era conhecer todo o meu inconsciente. E eu falei, cara, só não vai dar. E eu só nem sei o que aconteceria se a gente conhecesse todo o nosso inconsciente, né? Mas tem coisas ali que se a gente não pincelar, a gente fica sendo guiado por elas, né? No final é isso. Sim, sim, sim. É, a repressão, ela existe, não é só para não deixar que a gente seja feliz, ela existe porque os nossos desejos, eles são perigosos também, assim. Se a gente fizer tudo que der na telha na hora em que a gente acha que quer, e pensando em Freud, assim, pensando nas teorias dele, se a gente seguisse só pelo princípio do prazer, pelo id, a sociedade era impossível e o nosso equilíbrio era impossível, assim. E eu acho que eu não sou o primeiro a mencionar Freud no seu podcast, justamente porque esse pai do pensamento moderno, ele veio para trazer calma às pessoas, né? Que é um nome da sua jornada. Então, eu acho isso muito bonito, assim. No conceito que se fez das neuroses naquele tempo, assim, Freud começou seu trabalho para tratar mulheres que sofriam do que se chamava na época de histeria, né? Mas também se encaixavam nessas neuroses o comportamento obsessivo e as fobias. Eu até falo no livro de uma fobia que eu tenho de aves, assim, né? Das minhas estratégias para driblá-la, como colocar minha filha para espantar as pombas que estão no meio do meu caminho na calçada, né? Mas todos esses problemas seriam transtornos relacionados com ansiedade. E ansiedade é o contrário da calma, né? Eu acho que é legal as pessoas também entenderem, eu acho que meu livro, talvez, o Freud Sem Traumas, seja uma forma disso, de que neuróticos somos todos nós, né? Pessoas que têm conflitos internos e lidam com eles por meio dessas repressões mentais. Todo mundo tem de lidar mentalmente com desejos que precisam de uma boa dose de autocensura. Só vira distúrbio mental quando o indivíduo não consegue lidar. Se você nunca reprime os seus desejos, isso é uma evidência de psicose, não é neurose, é uma outra coisa, né? E eu acho isso, assim, é, ele veio para trazer mais calma ao mundo, veio para... Uma coisa muito legal que eu acho também, Helena, é que quando você pensa muito no Freud, no começo do trabalho dele, para tratar das mulheres histéricas, tem toda uma questão que as feministas levantaram muito bem do Freud ter aquela visão falocêntrica, de enxergar tudo pelo filtro do masculino, e que ele pisou muito na bola quando ele foi falar de sexualidade feminina, da inveja do pênis, assim, essas coisas. Mas tem esse contraponto que é o Freud ter se levantado para dar voz a mulheres que tinham questões profundas e que precisavam ser externalizadas. Então, ele parou com aquela coisa da sociedade de então e que infelizmente existe até hoje, de falar, a mulher é tudo louca. Não, não é. Mulher é uma pessoa sensível, tão inteligente quanto você e que precisa ter canais de expressão da sua sexualidade, da sua individualidade. Então, vamos ouvir o que elas têm a falar. A partir daí, ele passa a ouvir homens também, né? Mas, mas eu acho que esse contraponto dele é muito interessante. Nossa, é legal isso que você está falando, porque me trouxe uma... A hora que você estava falando justamente sobre ansiedade e calma também, e como a fala e o trabalho de todas essas questões inconscientes e que a gente reprime, como a gente trabalha elas, que no fim tem uma jornada que ela é introspectiva, e é esse trabalho que é
com um psicanalista, que você vai fazendo esse mergulho em você e trabalhando e expondo, mas tem uma jornada coletiva, que não é como se a gente fizesse terapia em grupo a humanidade. Seria bom, né? Se a gente conseguisse colocar todos os bilhões de pessoas para fazer terapia de grupo, gente. Vamos lá, que a gente vai melhorar a nossa relação todos com todos e com o planeta que a gente habita. Acho que é um pouco inviável por enquanto. Quem sabe se a gente desenvolver telepatia em outras esferas a gente consiga, mas já que isso não é possível, que pelo menos a gente consiga coletivamente abrir todas essas questões. Então, você fala da sua fobia de pássaros, que eu compartilho, também os passarinhos se aproximam, eu falo, ai meu Deus do céu, mariposa então nem se fala, os ouvintes do Jornada da Calma já sabem, e a gente normaliza um pouco, tira um pouco o não se deve falar sobre isso, e incentiva cada um a seguir na sua jornada de autoconhecimento, nesse processo introspectivo também. Você acha que o livro tem um pouco disso também, de trazer ainda mais para a roda de conversa dos amigos, ainda mais para questões que você mesmo pode trazer para o seu terapeuta? Você acha que falar mais ajuda, independente de ser um contexto terapêutico ou não? Sim, sim. A gente estava falando de paternidade aqui, e essa é uma questão que grupos de pais que gostam de exercer a paternidade ativa tocam bastante, porque a gente fala assim, a mulher já está pronta para ser mãe e o pai não. E é verdade, porque ao longo da infância, da adolescência, a mulher a menina é incentivada a brincar de boneca, a brincar de casinha, a formar um lar, enquanto o menino é estimulado a fazer aventuras, a Pegar seu brincar carrinho e ir para pegar longe. seu carrinho, pegar sua espada e tal, não sei o que lá. Então, a paternidade tem que ser um processo em construção, assim. Ela não chega assim. O homem, muitas mulheres, quando se encontram, entre os vários assuntos que elas debatem, elas ficam falando trocam ideias sobre maternidade. E é muito difícil que os homens vão para um bar tomar cerveja junto e fiquem tocando em assuntos profundos da paternidade. Você pode até falar superficialmente ali sobre, meu filho só dá trabalho, não sei o que lá, mas para falar assim, como você se sente? Parece que o homem não está muito preparado para lidar com as suas próprias emoções, então ele não quer falar das dificuldades que ele tem assim com a paternidade. Desculpa, me perdi um pouco da Não, sua pergunta. Assim, mas né? a pergunta acho que era sobre isso mesmo, assim, sobre esse falar que não é num contexto terapêutico, não é isso? Quando tem um Isso. grupo de. Eu acho que a sociedade muda mesmo. Se a conversa de bar dos homens, por exemplo, tiver a ver Pois sobre é. como não é só sobre como a gente cria os nossos filhos, mas sim sobre como a gente se sente, né? Sobre como é mais complexo. Eu acho que isso você falou também no podcast, eu fiquei com essa palavra na cabeça. É mais complexo, não é tão a gente não é tão simples quanto a gente gostaria de imaginar, né? Quanto a gente supõe, ou quanto às vezes a gente faz a imagem do outro, né? Eu acho que também a gente Sim. idealiza muito isso, né? Eu conheci o Alexandre, ele é isso. Ele é o autor do livro. Você fala, não, peraí, tem mais um universo inteiro para descobrir sobre, sobre o Alexandre. Nos descobrimos até colegas de editora, né? Não é? Mas é isso. A primeira intenção do livro foi descomplicar as teorias do Freud, porque do Freud e não da Marie Curie, por exemplo? Porque você, né, quando vai conversar com seus amigos, com seus familiares, a Marie Curie, ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel. Então, assim, caramba, que personalidade, né? Quanto assunto isso não daria? Só que o tema de estudo dela era radioatividade. Então a gente não fala no dia a dia sobre radioatividade, né? Só que a gente fala sobre emoções humanas, sobre a nossa personalidade, sobre nossos desejos, nossos sonhos.
né? E eu quis, então, como a gente fala muito sobre isso, Freud aparece muito nas conversas, ele está muito inserido na cultura popular, ele está nos filmes, ele está na crônica do Antônio Prata, ele está nos enredos de novela, no BBB, em todas essas coisas. E na nossa própria fala, a gente... o amigo fala muito assim, Freud explica, quando vai mencionar uma relação muito próxima de um adulto com a sua própria mãe, ou fala muito em ato falho, quando talvez uma mulher mencione o nome do ex quando vai falar quando vai falar do marido. Só que as pessoas não sabem exatamente o que está por trás dessa teoria de ato falho, né? Fala rapidamente porque pela leitura por tabela. E eu queria levar embasamento para essa conversa de bar, né? Para a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, ela entender que o ato falho não é só isso, trocar o nome de alguém. Isso pode ser você sempre esquecer a chave de casa. O que é esse ato falho? Para Freud, isso pode querer dizer que você não tem um casamento feliz, então a forma do seu inconsciente manifestar isso, uma coisa que é um pensamento dolorido para você, né? Pô, estou insistindo aqui num casamento infeliz, é você não achar mais a chave de casa. É você perder essa chave de casa toda hora. Ou se você perder seu celular também, pode ser um desejo que você tem de ter um maior status e o seu celular é porcariazinho, assim. Desculpa. Imagina. Mas eu quis trazer essas noções assim para as pessoas poderem ter uma conversa mais embasada. Mas acabou levando a essas outras questões. E ele foi lançado num período de crises, né? Que é quando Freud ressurge com mais força, porque as pessoas precisam de mais autoconhecimento para poder lidar com pandemia, com crise econômica, né? Você começa a se perguntar, eu vou sobreviver a essa pandemia? As pessoas que eu mais amo vão sobreviver? Eu vou ter que ir para debaixo da ponte por causa da crise econômica que está relacionado a ela? São muitos sofrimentos psíquicos. E você ter um autoconhecimento ali, que Freud foi o grande proporcionador desse autoconhecimento, te ajuda muito a lidar com isso. Tinha pacientes do Freud que chegavam para ele e falavam assim, pô, já estou fazendo a psicanálise contigo há algum tempo e não me curei dos meus problemas. E o Freud respondia, olha, talvez você não se cure nunca mesmo, porque os problemas que geram isso, eles continuam existindo. Não é porque eu vou fazer terapia que a pandemia vai acabar amanhã. Só que eu vou saber lidar melhor com ele, com a minha ansiedade em relação a isso, ver o que está sob meu controle e o que não está, e o que não está, talvez a gente tenha que ficar mais tranquilo em relação a isso, porque não tem o que fazer, né? Nossa, acho que esse era o seu objetivo e você atingiu ele lindamente, Alexandre. Queria te agradecer demais pelo livro, pela conversa, pela abertura. Freud já tinha sido citado aqui no Jornada da Calma, mas acho que nunca com tanta profundidade e com tantas possibilidades de caminho que se abrem. Então, eu só queria agradecer mesmo de coração essa conversa e que seja a primeira de muitas nossas. Pô, tomara, eu adorei mesmo. As suas perguntas sempre propõem alguma reflexão. Eu aqui, durante a nossa conversa aqui, pensei em coisas que eu nunca tinha planejado falar, assim. Foi muito legal mesmo. Que delícia, que delícia. Obrigada, Alexandre. Obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma, que é um espaço que acredita, sim, que falar ajuda, gente. Falar melhora. E também sou militante da terapia, pois melhora. É isso, os problemas continuam ali, a gente continua tendo que lidar com toda a hostilidade do mundo,
mas a gente lida com mais ferramentas e consciente de que tem mais pessoas lidando com isso também. Então, eu só agradeço demais o voto de confiança que você nos deu, dando play nesse episódio de hoje. Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.